Gente, um tema muito importante para a gente falar agora sobre auxílio-doença, né? É importante a gente saber por que, quando a gente pode precisar. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e, olha, um dos principais benefícios do INSS para quem teve um problema de saúde e não vai poder trabalhar por um tempo. Você já deve ter passado por isso, né? E por ser tão cheio de detalhes, esse assunto acaba gerando muitas dúvidas. Para esclarecer, claro, hoje a gente recebe o nosso amigo, advogado, Max Godoy. Seja bem-vindo, Max. Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite, como sempre. Bom dia, padre. Bom dia, Max. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar, né, padre? Para compreender bem, né? O que é o auxílio-doença? Dani, olha só. Na reforma da Previdência, mudou o nome para auxílio por incapacidade temporária. Então, o próprio nome já diz, né? É quando alguém está incapacitado temporariamente para o trabalho. Mas todo mundo conhece como auxílio-doença, certo? Então, a gente vai usar aqui o termo auxílio-doença, tá bom? Tá. O auxílio-doença é um benefício pago para quem é segurado do INSS e fica incapacitado para o trabalho por determinado tempo, tá? E aí, o que é importante dentro disso? A gente saber quais são os requisitos, porque não basta estar incapacitado, tem que ter outros requisitos, tá? Então, para a gente entender melhor, já vou passar os requisitos, Então, tá bom? vai lá. Primeiro é a carência. A carência funciona igual um plano de saúde. Você tem que ter contribuições mínimas para ter direito a acessar o auxílio-doença. Qual é a contribuição mínima? São 12 contribuições. 12, um ano. Então, lembra que nos outros programas eu sempre disse, gente, é importante pagar o INSS se você não tem um seguro de vida, um plano de saúde. Por quê? Se você estiver doente e decidir começar a pagar, você não consegue receber o auxílio, porque você já tinha aquela doença. Sim, sim. Então, você só pode acessar o auxílio-doença estando pagando o INSS. Em regra, 12 meses. Então, eu estou pagando o INSS por mais de 12 meses e eu tive uma doença que me incapacita para o trabalho. Quem que vai dizer se essa doença incapacita ou não? Primeiro vai ser o médico da pessoa, né? Então, ela está tratando algum problema, né? Seja ele ortopédico, físico, mental, e o médico dela diz, olha, você não está apta a trabalhar, você tem que ficar afastado das suas atividades. E segundo momento é o perito do INSS. Então, você já, com o laudo do seu médico, dizendo que você não pode trabalhar, você vai pedir ao INSS uma perícia médica para constatar isso. E o terceiro requisito, então, carência, incapacidade e qualidade de segurado, que é estar vinculado ao INSS. Então, essas três coisas são as mais importantes para se ter direito ao auxílio-doença. Fala de novo a terceira. Qualidade de segurado. O que é isso? É estar vinculado ao INSS. Então, sempre que eu digo pague o INSS, é para a pessoa estar, primeiro, vinculada a ele, certo? Certo. E segundo, cumprir a carência. Se você deixar de pagar, muita gente acha, doutor, eu paguei por 20 anos, já paguei bastante, vou parar de pagar agora porque eu vou ter direito a tudo. Não é assim que funciona. Se você deixa de pagar por determinado tempo, você perde a qualidade de segurado. Ah, sim, perde esse benefício. Exato, então a pessoa pagou por 20 anos, ficou 3, 4 anos sem pagar, adoeceu. Ela não vai conseguir receber. Mas, doutor, eu já paguei mais de 12 meses, já cumpri a carência. Mas você está fora do INSS porque você parou de pagar. Então, a pessoa tem que, além de ter a carência, tem que estar vinculada ao INSS. Entendi. Tá? Claro que tem umas regrinhas que, assim, se você não estiver pagando, no mês seguinte você já não tem qualidade de segurado, não é assim que funciona. A lei, ela dá um período de graça. O que é o período de graça? Embora você não esteja pagando, você mantém os direitos. Mas isso vai por determinado tempo. Em regra, 1 ano, 2 anos e 3 anos. Por isso que eu dei o exemplo de 4 anos, né? Sim. Se você está 4 anos sem pagar, você perdeu a qualidade de segurado. E aí a pessoa não consegue acessar o benefício. Quando falando assim da doença em si, existem critérios para que o benefício seja aceito? Por exemplo, com dor de dente, Sim. unha encravada, dor de cabeça, né? Qual que seria o critério da doença, da gravidade, da enfermidade que gera esse benefício? O critério é a incapacidade para o trabalho. Então, por isso que eu disse, né? E quando a gente fala de ação previdenciária, a gente sempre fala que tem 3 médicos, né? O primeiro médico, que é o seu médico, que trata você há muito tempo ou há certo tempo. O segundo médico, que é o do INSS. E se o benefício for negado, pode ter um terceiro médico, que é o perito da Justiça Federal. Então, eu sempre digo para o cliente, você tem que trazer para o seu advogado um laudo forte dizendo por que você está incapacitado para o trabalho.
Porque só antes da gente ir para as próximas perguntas, né? Dentro dessa, padre, que o senhor disse, deve ter 1 milhão de pessoas pensando assim, faça essa pergunta para ele, né? Mas o meu médico me deu a incapacidade e o perito não me deu. Exato. Que é o muito comum, né? E a gente sempre diz, como eu brinco dos 3 médicos, o problema é o segundo, né? Porque o primeiro médico ele te conhece muito bem, e então ele vai até... O mais difícil, padre, é a questão da dor, que a dor é subjetiva, né? Então, muita gente tem fibromialgia. Nossa, que é uma doença que ela não tem, fisicamente, ela não aparenta nada, né? Eu posso ter fibromialgia. Mas o senhor está bem, doutor? Eu estou bem, mas eu sinto muitas dores, né? Depressão. Em tudo. Depressão. Mas as doenças psicológicas, na prática, eu sinto uma facilidade maior de provar do que a fibromialgia. Tem até projeto de lei para enquadrar já como uma doença incapacitante, mas ainda não é lei, né? Exato, porque é muita gente. E aí o critério de dor é mais difícil, padre. Mas a questão da doença, o seu médico falou, você está incapacitado para o trabalho por esses motivos CID e tal, que é o código da doença, né? Quando você vai ao INSS, e a gente falou do segundo médico é o problema, às vezes a pessoa está de cadeira de rodas, está com gesso no braço ainda, está deambulando com muleta, muito fraco, e o perito nem olha para ele e libera para o trabalho, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Que o Brasil inteiro passa por isso. E aí, o que vai acontecer? Hoje de manhã, vocês falaram sobre esperança, né? Ter calma, respirar. A pessoa, ela acaba se desesperando nesse momento. O que tem que fazer? Acalmar, respirar e procurar alguém de confiança. Por quê? Porque não acabou aqui. O INSS negou o seu benefício, não está terminado. Tem a chance de pedir para o juiz da Justiça Federal o reconhecimento daquela doença. E aí vai passar por um perito da Justiça Federal, que não está nem do lado da pessoa, nem do lado do INSS. É um processo lento, demorado, desgastante. Tem que ter paciência, né? Sim. Tem que respirar fundo, saber que vai ser um processo Mas complicado. o que nós não podemos esquecer é que é um direito do trabalhador. Exato, exato. E a pessoa sabendo, ela tem que saber disso, né? Olha, foi negado, não é fácil conseguir, as perícias demoram, o processo é lento, mas tem uma chance. Tem chance. Tem chance. Mas se a gente for colocar um cenário que tá dando tudo certo, o seu médico te incapacitou, o perito ok também, te deu, quanto que dura? Qual o tempo? Aí vai depender do que o médico disser. Quanto tempo você está incapacitado para o trabalho. Ah, entendi. Então pode ser, vamos lá, o funcionário empregado, né? Se ele ficar 15 dias incapacitado, a empresa arca com os salários dele. Se ele ficar mais de 15 dias, aí ele entra para o INSS, certo? Do 16º dia em diante. Aí tá, então deu a incapacidade. Sim. E para você receber o benefício, quanto tempo tem esse aí processo? Vai marcar uma perícia, você vai passar pela perícia e saindo a perícia, constatada a doença, vai ser concedido o benefício, né? Colocando no cenário, deu tudo certo, né? Quanto tempo daí? Entre 45 a 60 dias. Então a pessoa acaba, infelizmente, por um período, ficando sem salário. Já coloca uns 3 meses, gente, para Exato. poder não ficar aquilo, Isso né? é o que a lei aquela- diz, né? E ela recebe retroativo? Então, vai receber da data do reconhecimento da doença, tá? Então, o processo judicial, ele acaba que ele traz uns atrasados para a pessoa, né? Ela ficou aí 1 ano esperando o processo. Sim. O INSS tem que pagar desde a data que o médico disse que estava Pensando capacitado. assim na doença, Max, a pessoa tem necessidade de medicamentos, de exames, de tratamentos de saúde e muitas vezes precisa esperar esse tempo todo até o início do pagamento do benefício, né? Por lei, o trabalhador tem esse direito de ser indenizado por este tempo? Tem a chance de um dano moral pela demora injustificada, né? Mas isso é muito subjetivo. Então, a gente acaba sempre passando para o cliente que o provável é que ele receba o valor do benefício. Para se ter um dano moral, é mais complicado, porque o juiz ele pode entender que teve ou que não teve. E como ele sabe que um cenário nacional, essa demora é constatada, então não é só para aquela pessoa que acabou esperando. Infelizmente, foram todos, né? Então, assim, a gente sabe que é um processo delicado, né? A gente sempre trabalha com o cliente a questão de entender isso, falar, olha, mas, doutor, mas eu estou incapacitado, eu não posso trabalhar. Como é que eu vou viver? Não é verdade? Precisa, né? Eu vou fazer bico, eu posso fazer bico e por isso vai cortar? Pode fazer. A jurisprudência, né, já entendeu que a pessoa não pode ficar esperando o benefício morrendo de fome.
ela pode arrumar um jeito de ter a sua subsistência. E isso não vai Exato. atrapalhar o processo do auxílio. Não, porque como é que você diz, olha, eu vou ver se eu pago o benefício para você daqui a um ano. Enquanto isso, você espera sem fazer nada. E não tem como, risco e nem perigo do benefício descobrir, né? Se foi lá, ele está lá trabalhando, então quer dizer que ele não precisa. Não tem isso. Tem o risco, tá? Tem o risco? Tem o risco, mas eu digo que a jurisprudência, que é os juízes, não o INSS, né? Tá. A justiça, ela entende que não é correto você mandar a pessoa esperar sem ter nada para viver, Aí, né? defende. Por exemplo, vou viver do Auxílio Brasil. Eu não consigo, eu preciso de mais para poder. Então, Mas é e possível. quanto que a pessoa recebe? Hoje o Tem cálculo, diferenças? Como funciona? o cálculo é um pouquinho mais complexo, tá? Ah, é? A reforma da Previdência mudou todos os cálculos, tá? O cálculo você vai tirar a média aritmética de todas as contribuições, então pega tudo que pagou e divide pela quantidade de meses, certo? E aí você vai calcular 91% dessa média. E essa média não pode ser superior aos 12 últimos salários. Então, vou resumir. Vai ser em torno de 91% do que realmente você ganha. Você não recebe 100% do valor do seu salário. Se eu recebo 1.300, eu não vou receber 1.300, eu vou receber 91% disso. 91% disso. Não vai dar tanta diferença, mas vai afetar, tá? Uma coisa legal de dizer também é que a questão da carência, né? Então, doutor, eu entendi que eu tenho que estar pagando o INSS. Se eu sou empregado, não tenho essa preocupação que o meu empregador já faz esse pagamento. Sei. Que eu tenho que ter 12 contribuições, eu tenho que ter a doença. Se eu não tiver 12 contribuições, existe alguma doença que seja uma exceção a essa regra? Existem. Existem várias doenças que são exceção à regra. Dê um exemplo. Por exemplo, cardiopatia grave, doença do coração grave. Então a pessoa tem lá 2 meses de recolhimento. Ela pode receber. Olha que interessante. Nefropatia, né? Doença dos rins, né? A doença grave de insuficiência renal pode ter direito. Por exemplo, Parkinson pode ter direito. Então, é uma lista relativamente grande, né? É uma deficiência mental grave, né? Um distúrbio mental grave pode afastar. Então, por isso que a importância sempre, né, de você procurar o profissional, porque você vai ler na internet, vai colocar lá, né? Auxílio doença. Primeira coisa que você vai ler, 12 meses de contribuição. E aí, se você não vai no profissional ou não lê aquele artigo inteiro, né? A gente acaba não vendo é bem só... informado, tem orientação. A gente jogou no Google, só vê aquele título, né? Falar, preciso de 12 meses, minha mãe está com uma doença grave e pagou só 2 meses. Não vou nem tentar. Não, Max, de repente pode. A gente sabe que é um direito do trabalhador, mas em qual momento precisa da intervenção de um advogado nesse processo? Perante o INSS, a regra é que não precisa do advogado, né? Igual o exemplo que eu dei na última vez, a revisão, em regra, precisa de um advogado para análise do que vai ser revisionado, né? Por exemplo, da vida toda, já procure um advogado porque não tem o pedido administrativo, é quase que inócuo, né? Não vai dar efeito. Agora, a pessoa está doente, ela pode ela mesma procurar o INSS e quando ela é empregada, muitas vezes o próprio empregador faz a comunicação e já agenda a perícia, tá bem? Feito a aprovação daquela perícia, a pessoa vai receber o benefício dela. Então, até aí está tudo bem, né? Se for negado aquele benefício, por qualquer motivo que seja, não reconhecimento da incapacidade, não cumprimento da carência ou falta de qualidade de segurar, que são os 3 requisitos, aí a pessoa precisa procurar um advogado. Porque embora ela possa fazer o recurso ela mesma, vai ser difícil ela entender o que é carência, qualidade segurada, para poder... E, sinceramente, o recurso no INSS, ele demora tanto quanto a justiça e tem um resultado muito menos efetivo. Não sei falar do estresse, a pessoa já está passando uma dificuldade, já é uma doença que ela está elaborando, tendo que processar. Então é importante, você vê como é importante a informação? Nessa vida, tudo tem uma solução, só que a gente precisa de sair dessa zona de conforto, buscar informação e auxílio, orientação de quem entende, para a gente poder conseguir atingir o que a gente precisa. Muito bom conversar com você, Que Max. bom, Dani, sempre um prazer. Foi bom, né, padre? Foi muito bom, né, Dani? Seja sempre bem-vindo, Max. Obrigado, padre, é um prazer imenso. Max, até breve. Tudo de bom, viu? Obrigado, Dani. Até a próxima. Obrigado pelas orientações. Boa semana, de hoje. não é de quê? Você também. Gente,